Ei, você aí do outro lado da tela, respira fundo comigo por um instante. Inspira devagar, expira soltando tudo. Bom, eu sei que você está aqui porque algo do seu corpo está chamando a atenção. Talvez seja a lombar que dói sem motivo aparente. Talvez seja a queda de cabelo que não para. Talvez seja aquele zumbido no seu ouvido que aparece nos momentos de ansiedade. Ou aquela sensação profunda de medo que parece morar nos seus ossos. O tal não explica, ele resolve. Eu sou Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. E hoje nós vamos falar de algo que está na raiz de muita coisa que as pessoas sentem, mas poucos conectam. Os rins, segundo a medicina tradicional chinesa. Nesse vídeo você vai descobrir de forma clara e profunda como seus rins regem os ossos, os cabelos e a audição, e porque esses são os primeiros lugares onde o corpo mostra quando algo não está bem. Como a emoção do medo drena a energia dos rins e somatiza em dores lombares, queda de cabelo, ossos frágeis e problemas de audição. A relação direta entre medo crônico, orgulho e padrões emocionais com o enfraquecimento dos seus rins. Dicas práticas de alimentação que realmente nutrem os rins, incluindo o papel da carne de porco, o sabor salgado e de outros alimentos que ajudam a repor o yin. Como a psicossomática na medicina tradicional chinesa explica esses sintomas e como você pode começar a cuidar deles de dentro para fora. Eu não vou te dar exercícios complicados, eu vou apenas te explicar passo a passo, com calma e muitos detalhes, o que realmente está acontecendo no seu corpo e na sua energia. Esse vídeo é feito para quem quer entender de verdade, não só receber uma lista de dicas. Cada bloco constrói o próximo. Quanto mais você avança, mais as peças se encaixam e mais claro fica porque seu corpo está manifestando esses sintomas. Se você ficar até o final, vai sair com uma compreensão nova sobre seus rins, sobre o medo que habita neles e sobre como pequenas mudanças, bem pequenas, podem trazer de volta a sua força, vitalidade e a sua tranquilidade. Então eu te convido, fica comigo. Deixe o Tao falar através da minha explicação, porque o Tao não explica, ele resolve. Fluir da vida. Vamos começar pela base de tudo e de forma bem calma e clara, como se estivéssemos sentados conversando na mesa de um bar. Na medicina tradicional chinesa, os rins são considerados a raiz da nossa vida. Eles guardam o yin, que é a essência vital mais profunda que recebemos dos nossos pais. Esse yin é como a bateria principal do nosso corpo. Ele sustenta o crescimento, a reprodução, a vitalidade e o envelhecimento saudável. Quando os rins estão fortes, o corpo tem energia de sobra. Quando eles enfraquecem, os primeiros sinais aparecem em lugares muito específicos. Os rins regem 3 coisas principais que todo mundo percebe na vida cotidiana: os nossos ossos, os cabelos e a nossa audição. Primeiro, os ossos. Os rins produzem a medula óssea. Por isso, na medicina tradicional chinesa diz: os rins governam os ossos. Quando a energia dos rins está boa, os ossos ficam fortes, densos e bem resistentes. Quando os rins enfraquecem, os ossos podem ficar mais frágeis, com maior risco de osteoporose, dores constantes na lombar, joelhos que falham com facilidade ou até dificuldade para recuperar fraturas. Isso parece o processo de envelhecimento natural, não é? Pois é, mas isso é o processo de envelhecimento dos seus rins. Mantenha o yin saudável e a sua vitalidade vai muito longe. Os dentes também são considerados uma extensão dos nossos ossos. Então, problemas dentários podem aparecer quando os rins estão cansados. Os rins são como a fundação de uma casa. Se a fundação está fraca, as paredes e o telhado começam a rachar com o tempo. Segundo, os nossos cabelos. Os rins nutrem os cabelos desde a raiz. Cabelos fortes, brilhantes e cheios de vitalidade são sinal de rins saudáveis. Quando o yin dos rins diminui, o
que vemos é uma queda de cabelo excessiva, fios que ficam secos, brancos, quebradiços, sem brilho ou que até acaba embranquecendo precocemente. Não é só uma questão de aparência, é o corpo mostrando que a essência vital está precisando de apoio. Terceiro, a audição. Os rins abrem-se nos ouvidos. Uma boa audição depende diretamente da energia dos rins. Quando os rins estão enfraquecidos, as pessoas podem começar a sentir o zumbido. Aquele zumbido constante, sabe? Aquele tinito faz dificuldade para ouvir ou até perda auditiva gradual, especialmente com o passar dos anos. Os rins falam através dos ossos, dos cabelos e dos ouvidos. Quando eles enfraquecem, o corpo começa a sussurrar e depois a gritar pedindo ajuda. Agora vem a parte mais importante que muita gente não conecta. A emoção que os rins governam é o medo. O medo é a emoção dos rins. Eu não estou falando daquele medo passageiro de uma situação específica. Eu estou falando de um medo mais enraizado. É aquele medo profundo, um medo crônico, um medo existencial, ou seja, quase visceral. Aquele medo de não dar conta, de perder o que tem, de não ser o suficiente e de ficar sem segurança na vida. Esse tipo de medo drena diretamente o yin dos rins, como se estivesse queimando a bateria do corpo dia após dia. Quando o medo fica represado por muito tempo, o corpo responde com sintomas bem claros: dor ou fraqueza constante na lombar, a região onde os rins ficam, sensação de frio nos pés ou nas pernas, cansaço profundo que não melhora com descanso, queda de cabelo ou cabelo sem vida, ossos mais frágeis ou dificuldade de recuperação, zumbido no ouvido ou diminuição da audição. O medo não fica só na cabeça, ele desce até os rins e começa a enfraquecer toda a estrutura do nosso corpo. Na psicossomática, isso é muito lógico. A pessoa que vive com medo excessivo, medo de falhar, medo de perder o controle, medo de não ter base, acaba somatizando exatamente nos lugares que os rins governam. É como se o corpo dissesse: você está vivendo com medo de não ter segurança, então eu vou te mostrar que a segurança interna está enfraquecendo. O medo crônico não te paralisa só na mente, ele paralisa a essência que sustenta seus ossos, seus cabelos e sua capacidade de ouvir a vida. Tudo isso começa porque o medo consome o yin. Quanto mais medo você carrega sem processar, mais os rins perdem força e mais os sintomas aparecem. No próximo bloco, vamos falar de algo muito prático e poderoso, a alimentação que nutre os rins. Você vai aprender o papel da carne de porco, do sabor salgado e de outros alimentos que ajudam a repor o yin, acalmar o medo e fortalecer os ossos, cabelos e audição. Você vai ver como pequenas escolhas no prato podem fazer uma diferença grande no corpo e na mente. Agora que você já entendeu que os rins são a raiz da nossa vitalidade e que o medo é a emoção que mais drena essa raiz, vamos falar de algo muito mais prático e poderoso: como nutrir os rins através da alimentação. Na medicina tradicional chinesa, a alimentação não é só sobre matar a fome. Ela é uma forma de repor o yin, fortalecer os órgãos e equilibrar as emoções. E para os rins, existem alimentos e sabores específicos que atuam como um remédio natural. O sabor que mais nutre os rins é o salgado. Mas presta atenção, não é qualquer sal. É o sal natural usado com moderação. O sabor salgado tem a propriedade de entrar diretamente nos seus rins, ajudando a reter a umidade e a repor a essência vital. Por isso, alimentos naturalmente salgados são considerados tonificantes dos rins. Um dos alimentos mais conhecidos e eficazes para nutrir os rins é a carne de porco. Na visão da medicina tradicional chinesa, a carne de porco é considerada doce e salgada ao mesmo tempo e tem uma afinidade especial com os rins. Ela ajuda a repor o yin, fortalece os ossos, nutre o sangue e pode melhorar até a vitalidade sexual e a sua energia geral. Não precisa ser grande quantidade, uma porção moderada, bem preparada já faz toda a diferença. Pense nela como um alimento que reconstrói a base interna do seu corpo. A carne de porco não é só comida. Para os rins, ela é
como um tijolo que ajuda a reconstruir a fundação da casa. Além da carne de porco, outros alimentos que nutrem os rins são feijão preto e outros grãos escuros, nozes e sementes, especialmente castanha e noz. Algas marinhas, que são ricas em minerais que os rins adoram, frutos do mar como camarão, mexilhão e ostras, ovos, especialmente a gema, caldo de ossos bem cozidos por muitas horas. Todos esses alimentos têm em comum o sabor salgado, ou a qualidade de entrar nos rins e repor o gin. O que você coloca no prato todos os dias está falando diretamente com os seus rins. Escolha palavras que fortaleçam, não que enfraqueçam. Agora vamos conectar isso com a psicossomática. Quando você tem medo crônico ou vive em um estado de alerta constante, os rins perdem o gin rapidamente. A alimentação certa ajuda a repor esse gin perdido. Por exemplo, uma pessoa com lombar dolorida, queda de cabelo e medo constante pode sentir diferença ao incluir regularmente alimentos que tonificam os rins. O corpo começa a se recuperar porque está recebendo os nutrientes que os rins precisam para poder trabalhar melhor. Mas tem um detalhe muito importante. O salgado em excesso também pode prejudicar o equilíbrio que é fundamental. O sal natural, usado com sabedoria, fortalece. O sal refinado em excesso ou alimentos muito processados podem sobrecarregar os rins e piorar o quadro. O sal é como o medo, em pequena quantidade protege e fortalece, em excesso endurece e drena. Uma outra dica valiosa: os rins gostam de alimentos quentes e cozidos. Sopas, caldos ensopados e pratos bem cozidos são mais fáceis de digerir e chegam melhor aos rins. Evite comidas muito frias, cruas ou geladas em excesso, especialmente se você já sente frio nos pés ou na lombar. Isso pode piorar o enfraquecimento dos seus rins. No dia a dia, uma refeição simples que ajuda muito é o caldo de ossos com feijão preto, pouco de carne de porco e temperos suaves. Parece uma sopa comum, mas para os rins é um verdadeiro banquete, ou seja, é um remédio e natural. Uma tigela de caldo quente pode ser mais poderosa que muitos remédios, quando os rins estão pedindo ajuda. Tudo isso que estamos falando tem uma ligação direta com o medo e a psicossomática. Quando você nutre os rins com alimentação adequada, não está só melhorando ossos, cabelos e audição. Você está acalmando o medo que habita dentro deles. O corpo sente que está recebendo suporte e começa a relaxar. A lombar fica menos dolorida, o cabelo ganha muito mais vitalidade, a audição melhora e aquela sensação de medo profundo vai perdendo força. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais na psicossomática. Como o medo crônico e o orgulho se manifestam especificamente nos ossos, nos cabelos e na audição, e como esses sintomas são mensagens do corpo pedindo para você olhar para dentro. Você vai ver exemplos reais de como esses padrões aparecem na vida das pessoas e como a medicina tradicional chinesa explica a conexão entre emoção e sintoma físico. Então fica comigo. Agora que você já sabe como os rins governam os ossos, os cabelos e a audição, e como a alimentação pode ajudar a nutrir essa raiz, vamos entrar na parte mais profunda e reveladora, a psicossomática. Dentro da medicina chinesa, tudo está conectado. Não existe doença só física ou só emocional. O corpo e a mente são uma coisa só. E os rins são um dos órgãos que mostram essa conexão de forma muito clara. A emoção que mais afeta os rins é o medo, mas não é qualquer medo. É o medo profundo, aquele visceral, aquele que mora lá no fundo do seu ser. Medo de não dar conta, medo de perder, medo do que tem, medo de ficar sem base, medo de ficar sozinho, medo de envelhecer, medo e muito medo de até não ser suficiente. Quando esse medo fica crônico, ele não fica só na sua cabeça. Ele desce para os rins e começa a consumir a energia vital. E o corpo, que é muito inteligente, começa a mandar sinais bem visíveis.
Vamos ver como isso acontece na prática. Primeiro, os ossos. Quando os rins enfraquecem por medo crônico, os ossos vão perdendo a densidade. A pessoa pode começar a sentir dor lombar constante como se carregasse um peso invisível. Os joelhos ficam fracos, parece que vão ceder a qualquer momento. Pode surgir osteoporose ou dificuldade para recuperar de fraturas. Você quebrou alguma coisa? O rim está fraco? Vai demorar a regenerar essa sua estrutura óssea. É como se o corpo dissesse: você vive com medo de não ter base, então eu vou te mostrar. A base está enfraquecendo. O medo de não ter segurança faz o corpo literalmente enfraquecer a estrutura que te sustenta. Segundo, os cabelos. Os rins nutrem os cabelos desde a raiz. Quando o rim diminui por causa do medo, o cabelo começa a cair mais do que o normal, fica seco, sem brilho, quebradiço, embranquece antes da hora. Muita gente acha que é só estresse ou genética. Na verdade, pode ser o medo crônico drenando a essência vital que deveria estar nutrindo os fios. Cada fio de cabelo que cai é um pedido silencioso dos rins. Por favor, pare de viver com tanto medo. Terceiro, a audição. Os rins abrem-se nos ouvidos. Quando os rins estão fracos, primeiro surge o zumbido constante, dificuldade para ouvir em ambientes barulhentos ou uma sensação de que o som está muito distante. O medo crônico deixa o corpo em alerta constante e isso afeta diretamente a capacidade de ouvir a vida com muito mais clareza. Quando você vive com medo, o corpo começa a ensurdecer para não ouvir mais o que assusta. E aqui entra o orgulho, que muitas vezes piora tudo. O orgulho diz: eu aguento sozinho, eu não preciso de ajuda. Mostrar medo é fraqueza. Essa capa de orgulho impede a pessoa de reconhecer o medo e de pedir suporte. Quanto mais o orgulho cobre o medo, mais os rins são drenados e mais sintomas aparecem: lombar travada, cabelo caindo e audição comprometida. Na psicossomática, esses sintomas são mensagens claras do corpo. Você está carregando medo demais. Você está tentando ser forte demais sozinho. E está na hora de cuidar da raiz. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Pessoas com dor lombar crônica que vivem com ansiedade constante sobre o nosso futuro. Pessoas com queda de cabelo que carregam um medo profundo de não serem suficientes. Pessoas com zumbido no ouvido que não conseguem relaxar porque o medo não deixa. O corpo não mente. Quando os rins gritam através dos ossos, dos cabelos e dos ouvidos, é porque o medo está falando mais alto que a sua segurança interna. O mais bonito é que quando a pessoa começa a olhar para esse medo com mais gentileza, sem julgamento, e começa a nutrir os rins com alimentação adequada e uma postura mais suave diante da vida, os sintomas melhoram. A lombar relaxa, o cabelo ganha força, a audição fica mais clara e o medo perde espaço. O medo é um professor disfarçado. Quando você para de lutar contra ele e começa a nutrir a raiz, ele se transforma em sabedoria. No próximo bloco, vamos fechar tudo isso com reflexões práticas. Como identificar na sua vida os sinais de que os rins estão pedindo ajuda? Como o orgulho e o medo trabalham juntos para enfraquecer essa raiz? E como você pode começar hoje mesmo a construir uma base interna mais forte e mais segura? Você vai ver que cuidar dos rins não é sobre comer melhor, é sobre mudar a forma como você se relaciona com o medo e com a sua vida. Bom, chegamos ao final dessa conversa profunda sobre os rins. Durante esse vídeo, nós viajamos junto por um caminho muito importante, interessante e misterioso até então. Entendemos que os rins são a raiz da nossa vida. Guardam o rim, sustentam os ossos, nutrem os cabelos e abrem-se nos ouvidos. Vimos como o medo crônico drena essa raiz e como o orgulho muitas vezes cobre esse medo com uma capa de eu aguento sozinho. Aprendemos que esses padrões não ficam só na mente. Eles somatizam no corpo, falando através de dor lombar, queda de cabelo, ossos frágeis e problemas de audição. E descobrimos que a alimentação, especialmente com o sabor salgado,
E alimentos como a carne de porco pode ajudar a repor o yin e trazer força de volta. Mas o mais importante não é só o conhecimento, é a compreensão de que o seu corpo está sempre se comunicando com você. Quando a lombar dói, quando o cabelo cai, quando o ouvido zune, quando o corpo não está punindo, ele está te chamando para cuidar da raiz. O medo não é seu inimigo. Ele é um sinal de que a base interna precisa de atenção. Orgulho não é força. Ele é uma proteção que, quando exagerada, acaba enfraquecendo exatamente aquilo que quer proteger. O Tao nos ensina algo muito bonito. Não lute contra o medo. Não force o orgulho a cair. Apenas observe. Nutra a raiz com um alimento adequado, com descanso, com gentileza consigo mesmo. Deixe o corpo receber o que ele precisa. Aos poucos, o yin se recupera, os ossos ganham força, os cabelos recuperam vitalidade, a audição fica mais clara e o medo perde espaço que ocupava. Cuidar dos rins não é só comer melhor, é aprender a viver com menos medo e mais confiança na própria base interna. Eu quero te deixar com uma reflexão simples para você poder levar para o seu dia a dia. Observe o seu corpo com carinho. Quando sentir dor na lombar, pergunte-se gentilmente: que medo eu estou carregando hoje? Quando notar mais cabelo caindo, lembre-se de que os rins estão pedindo nutrição e descanso. Quando o ouvido zunir, pare um instante e respire. O corpo não precisa de luta, ele precisa de atenção amorosa. Você já tem dentro de si a capacidade de fortalecer essa raiz. Cada escolha consciente de alimentação, cada momento de presença, cada vez que você permite se sentir seguro, mesmo com o medo presente, é um passo para recuperar o fluxo natural da vida. Os rins não pedem perfeição. Eles pedem que você pare de viver com medo de não ter base e comece a construir essa base com amor. Obrigado por ficar comigo aqui. Se esse vídeo trouxe clareza ou tocou algo dentro de você, escreva aqui nos comentários qual sintoma mais chamou sua atenção. É a dor lombar? É a queda de cabelo? É o medo crônico? Ou qual alimento você vai experimentar incluir nas suas refeições daqui para frente para poder nutrir os seus rins? Curta o vídeo se ele te fez sentido para você. Ative o sininho e também aproveite, se você caiu aqui de paraquedas, aproveite e se inscreva no nosso canal. Cada semana, um vídeo novo, um novo aprendizado. Até os próximos conteúdos. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Seu corpo já sabe o caminho. Basta ouvir com carinho e nutrir com a sabedoria. Eu sou Eurico Merhori. Vocês são incríveis, até a próxima e bora fluir com mais força e menos medo.